Já fui escolhido, não sei como sou. Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal! Como estão? Live número 4 do livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro incrível. E nós já começamos a leitura, a entrevista que o autor tem com o diabo. E assim, quem está acompanhando as lives, quem já leu esse livro já sabe o tanto que ele é impactante, o tanto que ele é forte, o tanto que ele abre nossa mente de uma forma assim extraordinária. E hoje nós vamos abordar o capítulo 4. Sempre, todo início de live, eu estou falando, né, o que o autor aborda nesse livro, Mais Esperto que o Diabo. Ele consegue ali arrancar uma confissão do diabo, porque o diabo ele diz que ele tem influência sobre 98% da população, através de 6 medos. E quais são esses 6 medos que ele utiliza para nos alienar, para tentar nos alienar, tentar nos paralisar? É o medo da pobreza, é o medo da crítica, medo de problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Aí eu até coloquei aqui, algum desses medos está presente em nossa vida, em sua vida? Se sim, isso é obra do diabo. E a gente tem como vencer, tem como ir para cima e deixar de ser alienado a ele, deixar a sua mente totalmente focada para o que você nasceu para ser. E o capítulo 4, ele continua a entrevista. Na live número 3, capítulo 3, começou ali a entrevista. Assim, é sensacional. Vocês vão ver aqui como que ele confessa de fato, como que o autor, com muita sabedoria, consegue transbordar isso daqui no livro pra gente. O capítulo 4 começa com o título assim, Alienando-se com o Diabo. O autor pergunta, diga-me, porque para quem está chegando nessa live agora, não assistiu às anteriores, o autor ele faz várias perguntas, tá vendo? De preto aqui é o autor e a resposta é do diabo. Aí eu vou fazer a pergunta, vou responder. Vai ser o capítulo todo pergunta-resposta, riquíssimas, onde abre a nossa mente assim de uma forma absurda. Aí ele começa perguntando. Ele pergunta, diabo, diga-me primeiro qual é o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Aí o diabo responde, se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam no planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Então ele não quis ali falar. O diabo, no capítulo anterior, ele pede para ser chamado pelo autor de Sua Majestade. Por quê? Porque ele diz que influencia 98% da população e ele tem propriedade para isso. Aí o autor chama ele assim dessa forma. Aí ele fala assim, então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Aí o diabo responde, certo. Para mim não está certo, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte
como eu uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre a mente, que porventura lerem essa confissão. Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Aí o autor pergunta: para de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que você pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você tem plantado em suas mentes. Aí o diabo responde: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por este princípio, eu estabeleço, aí ele coloca em parênteses, gostaria de poder evitar o uso dessa palavra, mas o hábito de alienar, o alienar aqui está em letra maiúscula, alienar, essa é a palavra que ele usa para alienar 98% da população. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Aí o autor fala: descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. Aí o diabo responde: a melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam no mínimo possível são as chamadas alienadas. Lembra que eu comentei no capítulo anterior que ele não gosta das pessoas que pensam, ele gosta de habitar ali nas pessoas forte no medo da pobreza. O que significa isso? As pessoas improdutivas, que estão ali paralisadas, que não conseguem raciocinar, estão ali na zona de conforto, e quando o cérebro está ali sem pensar, sem buscar conhecimento, acaba se tornando a oficina mesmo do diabo. Tem até uma música que fala sobre isso. E ele detesta quem pensa, quem busca conhecimento. Aí ele fala: um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto, do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar, ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas, sempre de outras pessoas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Aí o autor: acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. Aí o diabo responde: o controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Olha que forte isso, gente. Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de
hereditário. Peraí que eu vou desativar os comentários, senão eu fico olhando aqui. Hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Aí o autor fala, sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Aí o diabo responde, como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como meio de controlá-los. E é aí que o princípio do hábito. A mente é nada mais do que a soma de todos os seus hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Aí o autor fala, diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? O diabo responde, aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. O autor fala, estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito, que você diz ser o melhor truque para controlar a mente das pessoas. Aí o diabo responde, como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Você viu o que ele fala, né? Que ele gosta de alienar as pessoas ali na juventude, na escola, e isso é muito real. Aí o autor fala, entendo, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-os a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienar-se. O diabo responde, bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos seus colaboradores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Ou os jornais não ousarão fazer resenhas de seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. O autor pergunta, então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque? Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam. É isso? Muito bem, vá em frente e responda. O diabo responde.
Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus contrabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. Aí o autor fala: não se preocupe comigo, conte-me tudo sobre o seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienar-se com você para o inferno. O diabo fala: meu segundo melhor truque não é o segundo, na verdade, é o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças, ou a real causa dos erros dos pequenos. Aí o autor pergunta: eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? Aí o diabo responde: é aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito de alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com o mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto na mente das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Aí o autor fala: entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno. Mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas se tornarem adultas e pensarem por si mesmas? Aí o diabo responde: as crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar uma mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. Por isso que muitas das vezes a gente costuma falar, né, que a gente cresce uma criança ferida, criança com traumas, que não foi ressignificada, não foi ressignificado isso mesmo na infância. Aí o diabo vai alienando até a pessoa se tornar adulto. O autor fala: contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Aí o diabo fala: os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. O autor fala: entendo a sua natureza diabólica. E agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienar-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são jovens e vulneráveis. Agora me conte, como você usa pais, professores, líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas? Aí o diabo responde: um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos,
de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Aí o autor fala: como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Aí o diabo responde: consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente dos seus filhos. Aí o autor pergunta: de que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Aí o diabo responde: faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle, e eu os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contando que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei na mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. O autor fala: me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. O diabo fala: sim. Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam alienadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. E ele já falou e já deixou bem claro que a oposição dele é Deus. Aí o autor fala: estou começando a entender como você ganha o controle da mente das crianças por meio da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. O diabo responde: os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma estratégica a ensinar as crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensar de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia uma pessoa corajosa reverta esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. O autor fala: tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. O diabo fala: esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema em muitas das escolas do mundo não consegue atingir essa meta. As crianças das escolas são ensinadas a não desenvolver
e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar pensamento de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros, em que as crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade, e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é um negócio da minha oposição, não o meu. Aí o autor fala: qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser muito interessante. Aí o diabo responde: é aqui que eu faço uso de algum dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores, pelos instrutores religiosos, pareça ter sido feito pela minha oposição, que é Deus. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo a mente dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças a virtude da minha oposição, geralmente o fazem assustando com o meu nome. Isso é tudo o que peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas, decorando informações não essenciais em suas mentes, que elas não têm a oportunidade de pensar ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. O autor fala: você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de se alienar-se? Não, alienar-se aí o diabo responde: não, alienar-se é somente um dos meus truques por meio do qual assumo o poder, que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade perpétua minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. O autor fala: significa então que você tem um método pela qual as pessoas se alienam de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a própria salvação? O diabo responde: sim, um método definitivo. E é tão efetivo que nunca falha. O autor fala: entendo que você quer dizer que esse método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação. Aí o diabo responde: é exatamente isso que eu estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder das suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. O autor continua: vá em frente e conte-me mais dos seus métodos, pelos quais você faz as pessoas alienar-se para você com o inferno. O diabo fala: faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu posso controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alienar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Aí ele vai falar agora sobre o casamento. Ele vai dar exemplo sobre o casamento. No casamento, o que o diabo fala, o que ele faz dentro do casamento? Faço com que homens e mulheres alienam-se
em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que as pessoas casadas discutem e brigam sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas uma na outra que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Como ele age na profissão? Dentro da profissão, ele diz que ensina as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que achar, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Por meio desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a sua vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Poupança. Olha o que ele diz. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente. Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde eles trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos. E faço com que elas fiquem nesses ambientes até que eu os tenha sob controle, no hábito da alienação. É muito verdade isso, gente. Pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas alienam-se caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta dos seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensar por si mesmas. Aí o autor fala: concluo que pelo que você diz, que a alienação e procrastinação são a mesma coisa, é verdade? Aí o diabo diz: sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa à procrastinação, de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz o hábito da alienação. O autor pergunta: o homem é a única criatura que se aliena? O diabo responde: sim, todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora da mente dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se aliar é impossível. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo suas mentes, somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Ele frisa o tempo todo que ele sempre habita em mentes que não pensam, mentes que estão livres ali para ele tomar conta e controlar. O autor fala:
Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida. E diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender, explicar de uma forma, né? Aí o diabo responde: eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas em nível alto. Aí o autor vai e pergunta: não tenho dúvida que você preferiria. Isso o pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós, como nação aqui nos Estados Unidos. Aí o diabo responde: francamente, devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. O autor fala: isso é interessante. Qual a causa deste ódio? Aí o diabo responde: a causa nasceu em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. A Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria neste momento um ditador governando o país. E aí poderia parar com essa coisa de direito, de livre discurso e pensamento independente, atributos que são ameaçados, que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Aí o autor fala: pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se autoelegeram pertencem ao seu campo? O diabo diz: não existem ditadores auto-escolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olha o que eu fiz por meio do Mussolini, na Itália. Olha o que estou fazendo por meio do Hitler na Alemanha. Olha o que estou fazendo por meio do Stalin na Rússia. Aí ele fala: meus ditadores governam essas nações para mim porque foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. Esse é o motivo pelo qual eles governam, para mim, milhões de pessoas e as mantêm sob o seu controle. Aí o autor pergunta: o que aconteceria se todos esses, o Mussolini, Stalin e o Hitler, se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra? O diabo responde: isso não acontecerá, porque os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu. Aí o autor pergunta: vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação. Aí o diabo responde: exatamente agora estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza na mente das pessoas. E o autor: por meio de quem você está realizando este trabalho? O diabo responde: principalmente por meio do presidente Franklin. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que ele se aliene na questão de trabalhar um acordo entre empregadores e seus empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eu destruí na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra.
Aí o autor pergunta: o que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza, que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos, seja por nações. É isso que você prega? Aí o diabo responde: alienar-se é a causa mais comum de um fracasso, em qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área da atuação. As razões para isso são duas. Primeiro, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. A segunda, o alienado consegue buscar ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. Aí o autor pergunta: é por isso que poucas pessoas são ricas enquanto a maioria das pessoas é pobre? O diabo responde: é essa exatamente a razão. A pobreza, tal como doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados. Pobreza, reforçando aqui, é improdutividade, pessoas improdutivas. Nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você, quando chama sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que têm as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, que não controlam, e acabam tornando-se ricas, muito ricas. Aí o autor fala: sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Ele fez essa pergunta para o diabo. E ele respondeu: os homens que sabem como conseguir as coisas materiais dessa vida, geralmente também sabem como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Aí o autor fala: presumo, pelo que você diz, que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos. Aí o diabo responde: amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios em aço, com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, por meio da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram todas a liberdade de viajar. Estes líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo por meio de uma rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso a uma noção completa dos princípios, conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas opiniões sobre qualquer assunto, a qualquer hora, qualquer lugar, sem medo de ser molestados. Também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país por meio das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão
o privilégio de se tornar um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram na minha causa? Aí o autor fala: quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje, sobre os quais você não tem controle? O diabo responde: não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja nos dias do passado. Controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. Aí o autor fala: vá em frente, descreva um típico alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando eu estiver próximo de um. Aí o diabo responde: a primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ele ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa, ou real ou imaginária, e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressar claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é uma pessoa alienada, totalmente alienada, fazendo conforme o diabo quer mesmo. Olha como que ele diz, que a pessoa fica, a pessoa sempre fica, a pessoa está. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com eles. Aquela pessoa que não enxerga o seu erro. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas nunca termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada. Se puder evitá-las e se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida alcoólica e se alguém pagar para ele, ele apostará muito. Ele criticará os outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e o elogiará pela frente. Aí o autor fala: você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. Agora ele vai falar da pessoa que não consegue ficar, que não é alienada a ele. O primeiro sinal de um não alienado é este: ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando
e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa o quanto tempo ele vai levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradição, nem evasões, seja qual for o assunto. Ele fará muito favores aos outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para um campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele terá uma ótima memória. Ele nunca oferece um alibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros pelos seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que queiram entrar em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é essa. Ele tem uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os seus objetivos. Resumindo, é a pessoa que cuida da própria vida, que governa a sua vida, que está literalmente vivendo a sua vida, cuidando da sua vida. Para finalizar a última página do capítulo 4, o autor fala: por acaso o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Aí o diabo responde: não, a maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente e pensar por si mesmo. Aí o autor fala: que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado, se você, por algum acaso, deseja curá-lo desse hábito diabólico? Aí o diabo fala: eu o aconselharia a acordar e dar. Aí o autor fala: dar o quê? Aí ele responde: alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Aí o autor pergunta: então o não alienado supostamente deve dar? O diabo responde: sim, isso é o que é esperado dele, e ele deve dar antes de receber. Aí o autor pergunta: algumas pessoas duvidam da sua existência. O diabo responde: eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade dessa entrevista pela qualidade dos seus conselhos que estou dando, dos conselhos que eu estou dando. Os outros, eu não perderia tempo em tentar convertê-los. A última pergunta desse capítulo que o autor faz é: por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão que estou arrancando de você? Aí o diabo fala: porque esta seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor de que tentar suprir a publicação desta confissão. Apressarei você para ir em frente, e eu então sentarei e lhe assistirei sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. Uou! Ele é bem astuto. E esse foi o capítulo 4. Gente, vocês viram que forte, que rico?
Aqui ele aborda sobre alienação em escolas, com os nossos superiores, quando a gente é criança, né? Que é os pais, líderes religiosos, professores. Como é forte. Você que não leu esse livro, eu aconselho a ler. E o capítulo 5, o título é A Confissão Continua. E já estou ansiosa para continuar. Então foi isso, pessoal. O livro Mais Esperto que o Diabo, a leitura do capítulo 4. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que consigam entender o que eu estou querendo passar, o que o livro está querendo passar, né? E a gente possa deixar de ser alienado. Quando eu li a parte do não alienado e do alienado, confesso para você que mexeu bastante comigo, porque a gente luta diariamente, né? Para não ficar alienado. E foi muito bom a leitura desse capítulo 4. Para você que já leu esse livro, para você que está assistindo essa live, deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, tá bom? Então é isso, ótima noite para você e até a próxima live. Tchau, tchau!